Então, pessoal, vamos lá. Comecei a gravação aqui. Bom dia a todos. Né? A ideia é a seguinte: a gente vai fazer um aulão hoje, tá? Desculpa que quem foi que entrou em contato comigo? Eu não tinha o nome lá, eu não. Lá, como que é? Deixa eu ver. Estava no WhatsApp. Fui eu, professor. A Maria Eduarda. A Maria entrou em contato comigo, né? Falou que eu tenho uma galera aí que está estudando para o PISM e coisa e tal. Né? Vocês estão dividindo, o PISM divide em módulos, né? E basicamente o que vocês vão trabalhar ali no primeiro módulo é a geografia do primeiro ano, né? Ou seja, geografia física. E aí vocês parecem que tem umas 3 semanas, né? Até a prova, no caso. É isso? Procede? Sim, isso mesmo. Esse finalzinho de semana agora e mais 2. Então, eu dei uma olhadinha lá no conteúdo programático e você tem 3 grandes grupos de conteúdo, né? O primeiro conteúdo é basicamente cartografia, ou seja, aquela parte de mapas e leitura de mapa, é a parte que menos cai, né? Pelo gráfico que me passaram. Depois você tem o item de formação da Terra, né, tectonismo, né, sismos de diferentes formas, formação de relevo, né, que é o segundo item que cai, né, no caso, o segundo que mais cai, e o terceiro item, que foi passado para mim, que é essa parte de climatologia, tá, fenômenos atmosféricos e coisa e tal, que pelo que eu olhei lá, é responsável por quase metade do que cai lá na prova, né? Ou seja, costuma ser o item mais cobrado. Então, com base nisso, e até pelas incertezas, não sei o quanto mais nós vamos poder nos reunir e coisa e tal, então eu resolvi, por bem, inverter a ordem, né? Vou começar pelo item que mais é cobrado, ou seja, que mais cai, para a gente ter mais chance de trabalhar isso juntos, né? E aí eu não sei se a gente vai conseguir discutir tudo hoje, espero eu que a gente consiga, mas é muita coisa, tá? E depois a gente parte para os outros 2 itens, né? E aí, no próximo aulão, a ideia seria falar um pouquinho sobre tectonismo e coisa e tal. Para o terceiro item, a gente falar sobre cartografia, que é o conteúdo mais enxuto, né? Por incrível que pareça, a gente tem ali pouca coisa de conceitual para discutir, né? E cartografia é muito mais continha mesmo, ficar fazendo lá, treinando aqueles exercícios, uma continha que não é difícil também, tá? Continha de ônibus, né? Se você pega ônibus e você sabe fazer o cálculo ali do troco do ônibus, então você já está apto a fazer as contas que tem ali na parte de cartografia, né? Basicamente regra de 3, né? Mas como eu sei que tem muita gente que tem um problema seríssimo, cognitivamente falando, com números, né? E eu não me excluo dessa. E como eu sei também que, graças à pandemia e coisa e tal, há muito tempo a galera não pega ônibus, então pode ter esquecido de fazer a conta de troco, né? Então a gente vai revisar um pouquinho essa parte também, né? Ou seja, a gente vai olhar lá, basicamente, o que é, né, que pode cair. Vou botar uns exercíciozinhos para vocês irem treinando também a prática de vocês. Não tem jeito essa parte de cartografia, o conceito é bem fácil, bem facinho mesmo, mas o que geralmente faz os alunos perderem alguns pontos bobos é a parte da continha. Então, assim, pela minha ideia, né, vou tentar passar para vocês 3 aulas, né? 3 aulões, né? Daqui até o PISM, tá? Começando hoje. E aí, não sei em relação ao horário para vocês, não sei em relação ao horário para vocês, se esse horário é bom ou se fica melhor para vocês à tarde, né? 2 horas da tarde, por exemplo, sexta-feira às 2, né? Não sei. Aí a gente pode discutir isso no finalzinho da aula de hoje também, tá? 2 horas talvez seja melhor, né? Porque aí a galera às vezes vira à noite aí estudando, muito estudo para o PISM, né? Aí, então, às vezes, a gente trabalhar à tarde, o corpo está um pouquinho mais ligado, né? E para mim também fica melhor também. Depois que eu combinei esse horário, eu fiquei pensando né? Caralho, porra, por que eu marquei 9 horas da manhã, gente? Infeliz. Ontem mesmo, fui dormir tardão, né? Eu gostaria de dizer que foi trabalhando, mas nem foi, né? Foi
pessoal aqui em casa me indicou um negócio para assistir, eu acabei me invocando de assistir o negócio, fui assistir até 3 horas da manhã, né? Mas, assim, então, de certa forma, tá? Eu espero que vocês, né? Não, tadinho, não, eu mereci mesmo. Eu sabia que cada episódio que eu assistia, já vou dormir, já vou dormir, já vou dormir, né? E aí, agora, infelizmente, estou aqui. Aí, depois eu pensei, aí reforçou a minha ideia de que talvez semana que vem a gente possa trabalhar isso um pouquinho mais tarde, tá? De qualquer forma, agora já tomei 3 litros de café, já estou agora, provavelmente só vou dormir na terça-feira, tá? Então, pessoal, então vamos começar aqui, eu vou projetar os meus slides, tá? E, assim, na medida do possível, a gente vai acelerando aqui. É importante, e não fiquem... não fiquem acanhados de fazerem perguntas, não, tá? Eu gosto muito dessa dinâmica de perguntas e respostas. Estou vendo aqui que está ao contrário o negócio aqui. Show. Não fiquem acanhados, não, tá? De fazer as perguntas. E qualquer coisa, sexta-feira, 4h30, química, né? Então, a gente poderia começar às 2 horas, né? Eu creio, ou se ficar muito pesado para vocês, a gente pode manter às 9 horas de sexta-feira, tá? Tá zoando, eu consigo acordar de boa. Eu estava pensando mesmo que muitos alunos, principalmente nesse período de pandemia, né, têm acordado. Tá. Então, a gente mantém aqui 9 horas mesmo, tá? Sexta-feira, tá? Se qualquer coisa aqui, o pessoal está falando que tem histórias 2 horas, né? Então, a gente mantém às 9 horas mesmo, porque para mim também tá bom também, tá? Então, pessoal, vou projetar aqui, mas vocês não fiquem acanhados de fazerem perguntas, não, tá? E pode ser tanto no fone, tá? Mas também pode ser no chat, se o pessoal for mais tímido aí, tá? Pode fazer no chat, que eu abri outra tela aqui para poder ler os chats de vocês, tá? Então, assim, essa dinâmica com as perguntas, para mim, fica mais interessante. E aí também é bastante interessante também que vocês deem uma olhada no conteúdo antes de a gente propriamente começar a falar. O pessoal, creio eu que vocês todos do 2º ano passado a gente chegou a discutir um pouquinho todos esses temas, né? Mas aquele negócio, né? Aquele esquema do módulo de EAD, né? De módulo emergencial, de ensino remoto emergencial, bem corrido, né? Que ano passado a gente fechou praticamente todo o conteúdo em 7 semanas, né? Então, ainda foi mais corrido do que está sendo agora, tá? Então, não consegui trabalhar tudo como queria, então, creio eu que dúvidas devem ter surgido, né? E a gente também tinha uma aula mais curtinha, tá? Então, vamos ver se a gente consegue, à medida do possível, ir tirando as dúvidas de vocês. Outra coisa é a duração, tá? A gente está começando aqui mais ou menos às 9 horas, 9 e pouquinho. Eu estava pensando, assim, 1 hora, 1h30, né, para a gente fechar nosso primeiro aulão. Dependendo da situação e do horário de vocês, se alguma coisa acontecer, a gente pode até esticar um pouquinho mais, tá? Mas aí fica aí esse combinado aí. Vamos lá, galera? Espera aí, deixa eu projetar aqui. Aí. Beleza. Estão conseguindo ver aí direitinho, pessoal? A apresentação? Sim, está aparecendo. Show. Então, olha só. Alguém tem alguma pergunta antes de a gente começar? Tá entendendo mais ou menos como vai ser a dinâmica? Alguém tem alguma outra sugestão?
né? Fale agora ou fale depois, não precisa ser dramático, não. A gente não está falando de casamento, não. Tá, então, vou começar aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar sobre a parte de climatologia é entender de que a gente pode dividir a Terra, né, basicamente em litosfera, que seria aquela parte sólida da Terra, tá? E todas as outras questões, né, que envolvem a parte sólida, ou seja, a estrutura da Terra, a crosta, né, a sua organização, as forças que atuam na crosta e coisa e tal. Nós podemos também dividir a Terra na sua porção hídrica, né? Aí a gente chamaria de hidrosfera, e é aquela parte toda trabalhada na hidrologia, tá? Ou seja, toda aquela parte de ciclo da água, os corpos de água, principalmente os oceanos, o papel dos oceanos e dos rios no controle do clima. A gente vai discutir, a gente vai passar um pouquinho por isso, tá? A gente fala também sobre o terceiro elemento da Terra, que seria a atmosfera, em resumo, toda aquela porção gasosa que reveste o planeta, tá? E, por fim, na conjunção, a gente poderia dizer assim, desses três fatores abióticos, ou seja, desses fatores físicos, nós temos a biosfera, que seria o conjunto, tá, de seres vivos que estão, né, basicamente em toda a superfície e nos oceanos, tá? Então, a gente pode dividir a Terra dessa forma, e quando a gente divide a Terra dessa forma, existem campos de estudo. Agora, é muito importante entender o seguinte, tá? A Terra não é gavetas, né? Ou seja, não existem essas gavetinhas na Terra. Uma coisa interfere na dinâmica da outra. Então, por exemplo, a dinâmica da atmosfera interfere na dinâmica dos oceanos, dos rios, tá? O próprio movimento tectônico, tá? Ele acaba interferindo não só nos oceanos, mas como também no clima, tá? Então, por exemplo, toda vez que um vulcão entra em erupção, isso acaba afetando a temperatura global e, consequentemente, toda a dinâmica, né, da atmosfera, né? Então, na verdade, essas coisas funcionam em conjunto, tá? Para vocês terem uma ideia, como que as coisas estão em comunhão, né? Eu acho que o melhor exemplo de a gente pegar é o planeta Marte. Por que o planeta Marte? O planeta Marte hoje é um deserto, é um planeta deserto, é um deserto de gelo, né, na verdade, né? Menos de 80 graus centígrados, tá? Não existe nenhuma água na superfície, tá? E a atmosfera é 100 vezes mais rarefeita do que a atmosfera da Terra, né? E é engraçado, porque há uns 3 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. Tinha uma atmosfera densa, uma temperatura amena e rios, e lagos, e grandes oceanos na sua superfície, tá? Então, o que fez Marte virar isso que é hoje, né? Basicamente, foi a interrupção dos movimentos tectônicos. Como Marte é bem menor do que a Terra, né, o interior de Marte se resfriou mais rápido, né? Consequentemente, todos aqueles movimentos tectônicos cessaram, tá? E, como a gente vai ver daqui a pouco, o movimento tectônico, principalmente o movimento do magma lá no manto do planeta, acaba gerando um grande e poderoso campo magnético. Esse campo magnético protege o planeta contra raios solares. Sem esse campo magnético, o que aconteceu com Marte? Os raios solares acabaram cuspindo para fora do planeta a atmosfera de Marte. Foi rareando a atmosfera de Marte. Então, ao longo de milhões de anos, Marte foi perdendo a atmosfera. Consequentemente, a pressão atmosférica, né, foi diminuindo. E, ao diminuir a pressão atmosférica, isso fez com que os oceanos se evaporassem, né? Então, vejam só, como que as coisas estão conectadas, né? Uma coisa depende da outra. Campo magnético, atmosfera, oceanos, tá? Então, a mesma coisa pode ser transferida para a Terra.
tá? Ou seja, a Terra também e as suas esferas estão em constante interação, tá? O que a gente vai hoje se comprometer a discutir um pouquinho é a parte da atmosfera e a dinâmica da atmosfera. Mas antes de a gente falar sobre a atmosfera propriamente dito, é sempre legal a gente saber diferenciar, tá, um dos conceitos mais básicos da climatologia, tá, que é a ideia de tempo e a ideia de clima. Tá? Então, vocês podem ver aí, projetado no computador de vocês, tá, a definição bem simples e bem rápida do que é tempo e do que é clima. Então, quando eu falo assim, poxa, qual é a previsão do tempo para hoje, né? Então, geralmente o cara fala, a previsão hoje vai fazer frio, vai chover, ou, né, hoje o tempo vai estar seco, a previsão de precipitação é baixa e coisa e tal, né? Então, essa ideia de tempo é a ideia daquele momento, ou seja, de um momento curto, de um recorte curto da condição da atmosfera, tá? E a ideia de clima já é um recorte. Então, basicamente, os dois tratam das condições atmosféricas, tá? Mas a ideia de tempo está relacionado ao momento atual, a um recorte pequeno. Então, por exemplo, previsão do tempo. É o que a gente vê aí no jornal, computador, todo dia, quando você abre o celular, né? Você abre o celular, está lá, 21 graus, não sei o quê, previsão para hoje, para amanhã, né, de chuva, não sei o quê. O nome disso é previsão do tempo, ou seja, as condições atmosféricas de momento, tá? E quando a gente fala sobre clima, é um estudo um pouco mais longo. Também está falando sobre as condições atmosféricas, mas em um recorte mais longo, tá? Na verdade, aí vocês podem ver no gráfico que ele está falando aí na casa dos 30 anos, pelo menos. Então, para você ter uma ideia de qual é o tipo de clima de uma região, você tem que ter um recorte de estudo de pelo menos 30 anos aí para você dizer, não, aqui é um clima semiárido, não, aqui é um clima temperado, né? Aqui é subtropical. Estão entendendo? Basicamente, a gente está falando sobre dinâmica atmosférica, mas a gente está falando sobre recortes diferentes. O tempo seria um recorte curto, de poucos dias, tá? E o clima seria um recorte muito maior, de décadas. Isso gera muita confusão, gente, gera muita confusão, tá? Principalmente quando a gente começa a discutir sobre mudanças climáticas, tá? Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, nós estamos falando sobre esse recorte longo, de décadas, né? Às vezes de séculos, tá? Então, para o ser humano, que tem um tempo de vida muito curto, né? E a gente tem uma dificuldade de ver padrões de mudanças, principalmente quando esses padrões de mudanças são muito longos, tá? Então, é meio difícil a gente conseguir perceber e ver essas mudanças climáticas, tá? Elas só conseguem ser perceptíveis quando a gente está vendo a um longo período de tempo, tá? Principalmente através de estudos científicos, geológicos, tá? Estudos de comportamento de atmosfera, de mudanças de biomas, tá? Então, é muito mais sutil a gente entender, a gente observar as mudanças climáticas do que a gente ver a mudança de tempo, tá? E é engraçado, porque hoje se discute muito uma questão que é exatamente, né, o aquecimento global. O aquecimento global, como a gente vai ver mais para frente, ele é um desses fenômenos de mudança climática. Então, é comum a gente ouvir pessoas falando, principalmente na internet, que é o mar da ignorância, né? A gente via pessoas falando assim, mas porra, hoje está fazendo um frio do caralho, e o pessoal está falando de aquecimento global. É porque o frio que você está sentindo hoje é uma questão de tempo, né? Ou seja, é uma sensação térmica de momento, tá? Então, você pode ter períodos de frio, tá? Mas quando eu estou tratando de aquecimento global, que é um fenômeno climático, eu estou falando de uma mudança num período longo de tempo. Eu não estou falando, né, em hoje, amanhã. Então, quando a gente traça um gráfico, aí, deixa eu ver se vocês
Vocês conseguem ver aqui o quadro? Sim, se fixar você dá para enxergar. Então vamos enxergar. Isso aí, beleza. Então, quando a gente traça um gráfico, por exemplo, de mudança climática, você vai se basear nas questões óbvias de tempo atual. Então, por exemplo, temperatura ao longo do tempo, né? Então, você vai medindo as temperaturas ao longo do tempo, e aí existem várias técnicas de se fazer isso. Então, vejam vocês que eu tenho vários pontos aqui de temperaturas ao longo do tempo, tá? Mas essas temperaturas oscilam. Então, hora está mais frio, hora está mais quente, hora está mais frio. Agora, de uma forma geral, como que eu sei que a gente está, né, num processo de aquecimento? Porque ao medir essas temperaturas, a gente vê uma tendência de alta, né? Ou seja, mesmo aqui, por exemplo, nós tivemos uma temperatura baixa, perdido aqui no ano, por exemplo, propriamente dito. Mas, quando você afere com os outros pontos, você consegue observar uma tendência de alta, ou seja, da onde as medições partiram para onde as medições estão nos levando, tá? Então, assim, é muito complicado, às vezes, você conseguir retratar para as pessoas um processo que está acontecendo ao longo de décadas, tá? Mas acreditem, todas as medidas, principalmente as medidas relacionadas à temperatura global, elas indicam que nós estamos num processo de aquecimento. Inclusive, né, vocês têm esse GIF aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. A gente tem esse GIF aqui, que retrata, basicamente, a evolução da temperatura global, tá, ao longo dos últimos 30, 40 anos, tá, onde as cores azuis são as temperaturas mais baixas, né, e as cores vermelhas estariam representando as temperaturas mais elevadas. Então, assim, é coisa de meio grau, de 1 grau de diferença, porque eu estou falando de temperatura média da Terra. Tá? Também tem isso. Eu não estou falando sobre temperatura de cada lugar, eu estou falando sobre temperatura média global, né? Então, essa variação é pequena, mas quando a gente pensa no clima da Terra em um tempo geológico, e a gente pensa que em poucas décadas ou em um século a gente conseguiu elevar a temperatura da Terra em 1 grau, 1,5 graus, coisas que, né, podem acontecer naturalmente. Aliás, esse também é outra questão. Pô, professor, eu li e ouvi falar de que a temperatura da Terra, ao longo dos séculos, ela se altera. Li também que, por exemplo, na época dos dinossauros, a Terra era mais quente do que é hoje, né? Tudo isso aí que você leu, meu filho, é verdade. Tá? Agora, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte, é a escala e a velocidade em que isso está acontecendo, né? Então, por exemplo, na última grande extinção em massa, né, que a gente tem aí registro, né? Ou não, na verdade, não a última, mas a maior extinção em massa de todos os tempos, que foi a extinção do Permiano, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, nós tivemos um forte aquecimento global. Ou seja, a temperatura da Terra disparou e subiu quase 6, 7 graus, a temperatura média da Terra, né? Mas isso aconteceu ao longo de 2 milhões de anos. Então, vejam só, 2 milhões de anos, a temperatura média da Terra subiu 6 graus, né? Então, e quando a gente registra, por exemplo, os últimos 200 anos, né, do século XVIII até meados do século XX, a gente teve aumento de quase 1,5 graus da temperatura média da Terra, né? Existem previsões de que mais 1 grau vai ser acrescido nos próximos 50 anos, na temperatura média da Terra. Então, vejam só, o que processos naturais levaram 2 milhões de anos para fazer, nós já fizemos quase a metade disso em 250 anos, né? Então, é um processo muito mais rápido, tá? Que vai gerar impactos muito mais, né, intensos na nossa atmosfera. Tá? Beleza, gente?
aqui o Yuri, né, ele faz a seguinte pergunta. O clima de uma região pode mudar ao longo dos vários anos? Então, Yuri, não só pode, como sempre muda. Tá? Então, o clima também muda, assim como o tempo muda. Ou seja, a partir do momento que a gente tem o tempo, hoje está quente, amanhã está frio, pode mudar. E o clima também. Só que o clima, de uma forma geral, por depender de fatores mais amplos, ele leva mais tempo para fazer essas mudanças. Tá? Mas elas ocorrem. Tá? Elas ocorrem naturalmente. Quer ver um grande... Aí é importante a gente lembrar que o grande motor do clima da Terra é o Sol. Tá? Ou seja, o Sol é o motor do clima da Terra, porque, afinal de contas, é de lá que vem a energia que cria toda a dinâmica da nossa atmosfera. Tá? O Sol, em si, ele muda. Então, ele tem ciclos de mais atividade, de menos atividade, né? Então, dependendo do Sol e como ele ativa, ou ele está mais ativo ou menos ativo, isso vai gerar mudanças no clima da Terra. Outra coisa que muda muito o clima da Terra é a nossa órbita. Não só a nossa órbita, como o eixo da órbita da Terra. Ou seja, o eixo da Terra. Se você imaginar a Terra como essa bolinha aqui, né? Não dá para ver não, mas ele brilha. Se você pegar a Terra como se fosse essa bolinha, a Terra não gira num eixo de 90 graus com o Sol. Ela tem um eixo ligeiramente, né, inclinado em relação ao Sol. Tá? Deixa eu botar um Sol aqui. Não consigo. Então, imaginem que o Sol está... Imagine que o Sol está deste lado aqui, né? Então, os raios solares batem na Terra, né? E dependendo do eixo, esses raios luminosos vão incidir com mais ou menos intensidade. Esse eixo aqui, ele muda ao longo dos anos. Ou seja, a Terra não está de verdade presa no eixo. Então, a Terra, ela oscila. De vez em quando, ela dá uma sambadinha no seu próprio eixo. E essa pequena variação no eixo ao longo de décadas, isso também gera anos mais quentes, anos mais frios, tá? Então, a órbita da Terra, se ela está mais redondinha ou ela está mais elíptica, ou seja, mais oval, isso também interfere na temperatura da Terra, na temperatura do clima da Terra, tá? Agora, todos esses fenômenos que eu estou falando aqui, fenômenos astronômicos, tá? Eles são fenômenos que levam décadas, às vezes milênios, às vezes milhões de anos para alterar o clima de forma significativa. Tá? Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas na atualidade, tá? O que os cientistas chamam a atenção é de que, além de todos esses fatores que podem alterar o clima da Terra, tá? Nós também temos um fator extra, um fator novo. Né? Por quê? Porque ao longo do estudo dos séculos e dos milênios, o ser humano identificou várias mudanças climáticas. Mas, como eu falei para vocês agora há pouco, nós estamos vendo uma mudança climática em uma escala nunca observada na história. Geológica, quando você vai lá, olha as rochas, você olha e estuda o gelo na Antártida, né? Você nunca viu, né, a mudança climática no ritmo que nós estamos vendo hoje. Tá? Então, a gente começa a analisar qual é o fator diferente que tem hoje de que não tinha antigamente. Tá? A presença do homem. E não só a presença do homem, principalmente o uso de combustíveis fósseis, porque esses combustíveis fósseis estão alterando significativamente a composição da atmosfera. Tá? E aí, é interessante, tá? A gente passar um pouquinho sobre... Peraí. Depois eu falo. Então. É significativamente importante a gente dar uma analisada na estrutura da atmosfera. Tá? Porque a atmosfera ela tem uma espessura que chega a 600 quilômetros. Tá? Então, as pessoas acham, 600 quilômetros é coisa pra cacete. É basicamente daqui de Campos quase a São Paulo. Então, é coisa pra caramba de atmosfera. Mas, se você pensar direitinho, a nível de terra,
tá? A atmosfera é uma camada muito fininha de gás que reveste o planeta, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da proporção da atmosfera, se eu reduzisse a Terra ao tamanho de uma bola de praia, de mais ou menos 1,5 metro de diâmetro, mais ou menos, a atmosfera seria o equivalente a uma fina camada de tinta, uma única demão de tinta em volta dessa bola, né? Ou seja, seria uma camada estupidamente fina, e a atmosfera é fina. Então, consequentemente, né, com a emissão de gases poluentes, nós estamos alterando a sua composição. E aí ela está deixando de ser, né, uma atmosfera que absorve parte da energia, mas reflete boa parte dessa energia, e está se convertendo em uma atmosfera que está absorvendo mais energia do Sol. E isso é o fenômeno do aquecimento global que a gente vai discutir mais para frente. Tá? Tem outra questão aqui, outra consideração aqui. Maria está falando assim. Maria Eduardo fala assim, Zé, as estações do ano estariam relacionadas diretamente com o clima, não é? Sim, as estações do ano estão relacionadas ao clima. Quando a gente discute sobre clima, a gente está falando sobre principalmente os elementos climáticos, né? Então, quais são os elementos climáticos? Basicamente, para ser bem rápido, a gente está falando sobre umidade, ou seja, a quantidade de umidade naquela determinada região. A gente está falando sobre temperatura e a gente está falando sobre pressão atmosférica. São os elementos ali que podem se alterar com o tempo, tá? E dependendo das estações, a gente deve ver daqui a pouco, quando a gente for olhar um climograma, vocês podem observar que, dependendo das estações, esses elementos, eles se alteram, tá? Agora, quando eu falo sobre, por exemplo, o Rio de Janeiro é um clima subtropical, eu já estou incluindo aqui quais são as características desses elementos climáticos no verão e no inverno. Então, por exemplo, em uma região tropical ou subtropical, como é aqui o estado do Rio de Janeiro, é comum você ter verões muito quentes, né, e úmidos, ou seja, chove bastante, precipita bastante nessa região, e ter invernos com temperaturas mais amenas, né, mas não chega a serem temperaturas muito baixas, tá? Ou seja, seria o que a gente está passando agora, por exemplo, hoje fez 16 graus, é muito frio para quem mora no estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, eu realmente essa noite estava passando frio, tá? Mas 16 graus é uma temperatura estupidamente amena, né? Se você morasse num país, no Círculo Polar Ártico, sei lá, você morar no Canadá, se você morar ali no Alasca, ou nos países nórdicos, 16 graus é um calor dos infernos, né? Ou seja, o cara está sentindo um calor doido ali, está de camisetinha, né? E tomando água gelada, sorvete, que não está aguentando, tá? Então, esse é o clima nosso, tá? Ou seja, nós temos um verão muito quente e chove muito, e invernos com temperaturas amenas, ou seja, mais baixas do que o verão, mas não chegam a ser muito baixas, tá? E uma precipitação menor, ou seja, um período mais seco, tá? Então, as estações estão incluídas dentro da ideia de clima, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Maria. O Hector fala assim, Brasil com clima frio, Brasil com clima quente. Não sei se eu consegui entender, né? Mas, por exemplo, hoje a gente está passando pelo inverno, que é uma época, né, uma época que as temperaturas caem um pouco mais, mas aí a gente tem que entender, a gente vai falar, daqui a pouquinho mesmo, a gente vai falar sobre os fatores climáticos. Então, existem vários fatores que interferem no clima de uma região. Uma delas é a latitude, ou seja, é a distância, tá, que uma região está do Equador, porque o Equador da Terra, por ser, né, essa região que está constantemente recebendo raios solares, né, num ângulo mais reto, o Equador da Terra é sempre uma região mais quente. Então, hoje, nós estamos no inverno, né, estamos no inverno aqui no Brasil, mas propriamente dito, o Equador do Brasil está um calor dos infernos. Então, eu tenho no meu celular,
na parte de clima, algumas temperaturas do Brasil. Eu gosto de vez em quando, eu sou uma pessoa estranha, né? Eu gosto de vez em quando dar uma olhada nas temperaturas. Como que está a temperatura em Sobral, né? Lá no Ceará? E como que está a temperatura em Paragominas, né? No Pará? Como que está a temperatura em Florianópolis? Como que está... Eu dou umas olhadas, né? E é interessante como que você consegue observar as diferenças. Às vezes, na Serra Catarinense, você está ali na temperatura de 2, 3 graus. Aí você vai olhar, né? No Pará, a temperatura está 28, 30 graus. Né? Então, chega a ter essas diferenças de região no Brasil que batem 30 graus de diferença. Tá? Isso por quê? Porque a gente está falando de latitudes muito diferentes. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Tá? Aí o Yuri fala assim, então, nós estamos causando uma mudança climática de forma descontrolada em comparação com as normais ao longo de milhares de anos? Yuri, basicamente é o que os cientistas estão analisando, estão observando. Né? É claro que talvez a pandemia tenha mostrado muito das limitações da ciência, né? Mas também, quando você tem um olhar mais cuidadoso, você consegue observar como, apesar de todas as falhas da ciência, ela é um caminho relativamente seguro. Por que eu estou falando isso? Porque, assim como na questão do meio ambiente, na questão da doença, houve muitos cientistas que falaram coisas diferentes. Né? E naquela tentativa de correr atrás de um remédio, atrás da tentativa de até ficar famoso, porque cientistas, ao contrário do que os filmes e os desenhos mostram, não são aquelas pessoas, na maioria das vezes, só envolvidas com a sua ciência e não querem saber de nada. Não, são pessoas que querem ficar famosas, pessoas que querem serem reconhecidas e coisa e tal. Então, assim, é óbvio que tem muita vaidade, tem muita treta ali, mas os cientistas, de uma forma geral, o que impede que a ciência seja só mais um outro tipo de conhecimento vulgar, é que a ciência ela tem uma metodologia muito rigorosa e ela precisa ser aprovada pelos pares. Ou seja, eu posso escrever um artigo científico aqui e lançar. Eu lanço ao mundo esse artigo, submeto a revistas, e existem vários tipos de revistas diferentes, tá? E aí esses artigos, não significa que eu lancei ou que esse artigo foi aceito numa revista, que isso é ciência. Pronto, é ciência. Não. Os meus pares, os outros cientistas, têm que ser capazes de olhar esse artigo, reproduzir aquele negócio, e dizer, não, realmente esse artigo aqui está passando por um processo correto e tal. Então, durante a pandemia aconteceu muito disso. Se produziu um monte de artigos, naquele desespero de tentar buscar um remédio para ajudar as pessoas e coisa e tal, e aí acabaram surgindo estudos preliminares, ou seja, o próprio nome diz, são pré-estudos, que indicavam pontos positivos para determinados remédios. E aí muita gente, e aí foi o lado que não é ciência, muita gente se agarrou a esses remédios, aí políticos se agarraram a esses remédios, pessoas se agarraram a esses remédios, e aí o que acontece? Aí você sai da ciência, passa para crendices, passa por vontades políticas, e aí o que aconteceu? Aí você teve o resultado que a gente teve aí, um monte de remédio sendo utilizado em grande escala sem nenhum tipo de comprovação real, ou seja, nenhum tipo como que eu posso dizer? Não houve um consenso entre os pares. Tá? E aí aqui também é muito importante a gente saber diferenciar um pouquinho. Mas tem muitos médicos e coisa e tal. Gente, médicos são profissionais que estudam muito, alguns são cientistas. Tá? Agora, de uma forma geral, os médicos não estão na linha de frente da ciência. Ou seja, eles não estão em bancadas de laboratórios estudando, eles estão clinicando. Então, eles recebem essas informações e vão lidando com aquelas informações do jeito que eles acham mais importante. Tá? Então, muitos médicos, até médicos, pessoas bem estudadas, se pegaram coisas assim. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu? Só depois que a ciência foi mostrando, outros artigos foram mostrando, olha, isso aqui não funciona,
paralelo a isso, a ciência foi fazendo o seu trabalho. Ou seja, nós conseguimos uma vacina em tempo recorde. Ou seja, nunca na história da humanidade se produziu uma vacina tão rápida como a gente produziu para o corona. Ah, mas por quê? Ah, experimento, estão usando a gente de cobaia. Não, né? Primeiro, porque já existia um trabalho prévio de seleção, porque a gente teve o SARS-CoV lá nos anos de 2002, então muitos dessas cepas já estavam guardadas, né? E nós também tivemos uma vontade mundial, um investimento em escala mundial, né, para a produção dessa vacina. Ou seja, nunca se investiu tanto dinheiro na produção de uma vacina. Então, consequentemente, em tempo recorde, a gente gerou a vacina que hoje já está livrando vários países, né, da doença. Então, imaginem, eu estou falando de uma doença clara, todo mundo conhece alguém que pegou, né? Muitos conhecem pessoas que foram para o hospital, muitos outros conhecem pessoas que foram entubadas, muitos conhecem pessoas que morreram, né? Então, uma coisa que está aí, presente, todo mundo está vendo, né? Mesmo assim, teve conflito de ideias, teve conflito de discussões. Imagina um assunto como aquecimento global, uma coisa que leva décadas para acontecer, né? Que os cientistas estão dizendo assim, olha, estamos vendo isso aqui acontecendo, né? Ah, mas tem cientista que diz que isso não acontece? Tem, um ou outro. Ou seja, eles estão fazendo o trabalho deles, estão pesquisando, tentando, né, ir contra a maré. Agora, de uma forma geral, a grande maioria da comunidade científica, com estudos muito bem estruturados, e aí também é aquela coisa que eu falei, não basta você escrever um artigozinho, é ciência. Não, depende do peso do artigo, depende da metodologia do artigo, depende se ele foi bem feito, se não foi bem feito, depende se outros cientistas conseguem reproduzir o que você fez no seu artigo, né? Então, você pode ter um monte de artigos aí mal feitos, né, dizendo que o aquecimento global não existe, mas a maioria dos bons artigos, né, que foram já comprovados por pares, dizem o quê? Que esse processo está acontecendo, e está acontecendo de forma mais rápida do que a natureza costuma fazer, né? Então, o que o Ian falou está corretíssimo, né? Ou seja, hoje, o que a gente fala sobre aquecimento global não é de que é uma coisa nova, isso já aconteceu na história da Terra várias vezes, tá? Só que o que está acontecendo hoje em dia é num ritmo nunca visto antes, beleza? Pessoal aqui, tá? Entendi, eu prefiro frio do que quente, né? Eu concordo, Hector, tá? Eu morro de frio, eu tenho hipotermia, eu congelo, mas eu não dou braço a torcer e não digo que o calor é melhor do que o frio. E minto, né? Pensando direitinho, eu acho que a gente pode extrair o bom de cada coisa, né? Por exemplo, passa um invernozinho aqui, passa um friozinho, legal, a gente dorme melhor, coisa e tal. Aí, mas também no verão tem aquela praia esperta também, né? Eu particularmente gosto muito, né? O Hector diz que não sabe se até hoje dipirona faz efeito nele, né? Então tenta Tilenol, cara, aspirina. Eu nunca vi alguém receber tanto e-mail de um mesmo endereço. Eu não entendi o que é, não entendi a questão aqui. Ficar só, como seria ficar só em um, só seria... Eu não sei, eu não entendi muito bem para onde que a discussão foi aqui. Pessoal, então voltando aqui, tá? Outra coisa muito importante a gente falar um pouquinho sobre o nosso clima, falando um pouquinho sobre a questão do assunto que a gente está discutindo, tá? A importância da previsão do tempo, tá? Muitas das vezes não se entende muito bem por que se prevê o tempo. E olha só, gasta-se muito dinheiro para prever o tempo. Então, vocês podem ver aí na imagem, tá? Um supercomputador, ou seja, são servidores trabalhando e processando milhões de informações, tá? Basicamente para dizer se amanhã vai chover ou não. Não sei se vocês repararam, mas nos últimos anos, a previsão do tempo, tá? Ela está muito, muito precisa no Brasil, tá? Então, no celular, eu tenho um celular ali que se você clica na temperatura, ele fala sobre a probabilidade de chover ao longo do dia. Se ali passa de 50%, bate ali 60%
em que 2 horas da tarde vai chover, geralmente chove, né? Eu já saio já com guarda-chuva porque tem tido uma eficiência muito grande. Isso acontece porque, há alguns anos atrás, a aeronáutica comprou, né, um supercomputador, tá, que é o Santos Dumont, que hoje ele é usado, tá, principalmente para previsão do tempo. Tá? E por que se gastou tanto? E aí são bilhões de dólares para se comprar um computador só para prever o tempo, só para saber se eu preciso usar guarda-chuva ou não. Né? A ideia não é essa. A ideia não é que você saiba se você vai ter que usar o casaco ou não. A ideia é de que vários setores da economia brasileira, e isso é muito importante, já foi questão de vestibular, né? Vários setores, basicamente quase metade do PIB brasileiro, tá, depende de questões atmosféricas. Tá? Porque a agricultura, e principalmente o agronegócio, ele, agregado sozinho, só o agronegócio, está ali em 15%, 20% do nosso PIB. Mas quando você pega toda a cadeia produtiva, né, que está em volta do agronegócio, principalmente a indústria alimentícia, o setor de logística e coisa e tal, quando você pega tudo isso e soma, dá quase 50% do PIB brasileiro. Tá? Então, basicamente, o agronegócio depende muito de entender como o clima e a dinâmica do clima vai ocorrer. Né? Então, basicamente, esses supercomputadores geram cálculos para uma previsão de tempo, né? Não de uma semana, de 2, mas às vezes de 3 meses, 4 meses, exatamente para dar esse assessoramento ao agronegócio. Então, basicamente, a ideia de prever o tempo é muito importante, principalmente porque a produção de alimentos depende disso. Tá? Então, historicamente, o ser humano tem essa visão de previsão do tempo, de tentar entender a dinâmica do clima para poder, né, por uma questão econômica e também uma questão de subsistência, né, poder produzir seus alimentos. Tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês também. Tá? O pessoal está falando do e-mail da vacina, né? Cara, eu acreditem que eu vi esse meme ontem, cara, ontem. Não sei se vocês viram o memezinho lá do cara mandando o e-mail da Pfizer, né, cara, foi muito engraçado. O pessoal o pessoal meio dormiu um pouquinho no ponto aí dos e-mails, né? Então, galera, aqui, ó, no caso do Brasil, que tipo de atividades estão associados, né, à previsão do tempo? Então, como eu já falei, o agronegócio, 50% do nosso PIB, o abastecimento de água, principalmente nas grandes cidades, não é raro a gente ver em determinados períodos do ano. E quem aí tem o hábito de assistir jornal, não sei se vocês ainda têm esse hábito, né? Acho que vocês nem nunca tiveram esse hábito, né? Pela idade de vocês, essa geração Zoomer, né? Essa geração Z tem pouco hábito de ver televisão. Mas quem ainda assiste ou vê o jornal na internet, ou vê chamadas na internet, deve reparar que de tempos em tempos o pessoal fala de abastecimento de reservatórios, né? Principalmente em grandes centros urbanos, tá? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente está falando sobre milhões de pessoas que dependem de água para beber e para o consumo diário, né? Então, entender como a previsão do tempo, se a gente vai ter um período de estiagem, se a gente vai ter um período de chuva, isso ajuda os gestores públicos a fazerem, né, as suas economias de água. Se o INPE, né, que hoje é um instituto que basicamente controla a meteorologia no Brasil, né, ou seja, que faz a previsão do tempo, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se o INPE ele emite um alerta dizendo, olha só, a previsão aqui dos próximos 3 meses não vai chover muito, não vai chover o suficiente para repor os reservatórios de água. Então, é claro, as prefeituras recebem, né, as secretarias de meio ambiente recebem essas informações e são obrigadas a repassarem para a gestão pública como um todo, para dizer, olha só, está na hora de fazer racionamento, está na hora de fechar as torneiras, né, desperdiçar menos a água, coisa e tal. Então, tipo assim, quem mora aí em Pádua, vê bem isso que eu estou falando, né? Dependendo da época do ano, o Rio Pomba ou está muito cheio, né? E aí
cheio demais, né, porque ele acaba invadindo a cidade de vez em quando, né, e aí também não é culpa do rio, tá, porque o rio, ele simplesmente extravasa por uma área que a gente chama de várzea, que é a área que normalmente não é inundada, normalmente não está, o rio não corre por ali, mas quando ele está nesse período de cheia, o rio, né, ele ocupa a várzea. E Pádua, basicamente, foi construída nessa área de várzea, né? Então, de tempos em tempos, o rio acaba ocupando o lugar dele. E, por coincidência, as pessoas estão ali, né? E aí, então, você tem esse problema, essa tragédia quase que anualmente. E, dependendo da época do ano, a gente vê, né, o rio Pomba, ele tem uma vazante tão baixa, né, que você consegue ver as pedras, a galera consegue até atravessar, né, a pé o rio Pomba. Então, é claro que nesse período aí, você tem a prefeitura recebendo esses alertas para poder conseguir, né, gerir essa questão hídrica. Tá? Outro aspecto muito importante no Brasil, e aí é uma coisa muito específica do Brasil, cujo qual a gente também depende bastante, né, é a geração de energia elétrica. Vocês podem ver aqui o exemplo de Itaipu. Tá? Então, Itaipu é uma usina hidrelétrica que depende da vazante de rios, né, para poder conseguir gerar energia elétrica. Então, hoje, isso não é uma coisa de futura, hoje o Brasil está passando por uma crise hídrica, né, porque principalmente nas regiões onde nós temos as nossas grandes hidrelétricas, tá, está chovendo pouco. Tá? Então, muitas dessas bacias estão secas, ou seja, as usinas estão praticamente gerando nada de energia elétrica. Né? Então, isso também causa um impacto muito grande. Há uma grande discussão hoje, a nacional, na questão de a gente ter que passar por um racionamento. Ou seja, nós estamos perto de ter até apagões, tá? Blackouts, e passar horas sem luz. Tá? Por quê? Porque a gente tem, hoje, os nossos reservatórios muito baixos. Mas não tem nada para fazer? Bem, hoje, a energia no Brasil, ela está integrada, ou seja, você tem várias usinas espalhadas pelo Brasil, integradas em uma grande rede de distribuição. Toda vez que as hidrelétricas estão produzindo pouca energia, tá, se liga às termoelétricas. Só que qual é o problema disso? Quando você liga quando se liga às termoelétricas, elas queimam combustível, gás, carvão, né, querosene, e aí o que acontece? Esses combustíveis são caros, então você tem um acréscimo na energia elétrica. Tá? Inclusive tem aquela questão das bandeiras. Né? Então, quando você está num período em que a energia está mais cara, né, o pessoal lá da Eletrobras estabelece o que a gente chama de bandeira vermelha. Então, já faz alguns meses, uns 2 ou 3 meses, tá, que nós estamos na bandeira vermelha. Tá? Sabe aquela história? Nossa bandeira nunca seria vermelha? Então, para a energia elétrica, hoje a nossa bandeira é vermelha. Tá? Uns 3 meses já, e não existe nenhum tipo de previsão a curto prazo, tá, de que a nossa bandeira vai melhorar, vai para amarelo, para verde, nem nada disso não. Tá? Por quê? Porque, basicamente, hoje, os reservatórios das grandes hidrelétricas estão igual, né, a Antonella está falando sobre o Rio, estão baixinhos. Né? Então, assim, fica aí bem claro a importância da previsão do tempo para uma economia como um todo. Geração, né, de riqueza via agricultura, de alimentos, né, abastecimento de água das grandes cidades e geração de energia elétrica via as hidrelétricas. Tá? E daí, prever tudo isso para você administrar tudo isso, porque a boa gestão pública não deveria, né, estar sempre remediando as coisas, deveria estar sempre prevendo as coisas para que você pudesse, né, estar ali, você está ali planejando as coisas antes que as tragédias aconteçam, tá? Beleza, gente? O Hector aqui está falando como um bom integrante da geração Z, né? Ele pega as notícias pela internet e não mais pela televisão, tá? Isso é normal, né? A Laís aqui está dizendo que ela assiste, né? Então é uma remanescente, é praticamente uma boomer, né, nos tempos de hoje. Tá? Mas você faz bem, Laís. Agora, independente, tanto a Laís, que assiste, né, pela televisão, quanto o Hector,
que vê as reportagens pela internet, que fique bem claro que essa seleção de reportagens, ela por si só reproduz algum tipo de interesse, reproduz algum tipo de mensagem que eles querem passar para a gente. Então, é sempre importante a gente receber essas reportagens, estar sempre, né, antenado. Para o aluno que está fazendo vestibular, né, o pré-vestibulando, ele sempre tem que estar antenado nas paradas. Por quê? Porque as reportagens e as informações que chegam para a gente podem estar, né, fundamentados de alguma forma nas questões do vestibular. Tá? E aí, gente, é importante isso. Tem gente também que confunde. A gente acha que, não, eu leio reportagem aqui, estou de boa, já sei responder prova de geografia, de história. Não, gente. Né? A reportagem, ela é uma base para algum fundamento conceitual da disciplina. Então, acabei de passar um para vocês, sobre a questão da importância da previsão do tempo para a economia brasileira. Então, isso são conceitos da nossa disciplina. Agora, o que a reportagem vai dizer? A reportagem vai dizer, olha, está faltando água, nós vamos entrar numa crise hídrica. Né? Então, a parada está acontecendo, está nos jornais. O que o pessoal do vestibular faz? Pega aquela notícia, pega aquela informação e joga para você ter que conectar os assuntos, né, numa questão de vestibular. Então, assim, qual é o problema disso? Eu sempre critiquei, né, e eu já trabalhei em pré-vestibular e coisa e tal. Muitas das vezes o vestibular exige coisa do aluno que ele não treina na escola, né? Ou seja, muitas das vezes fazer essas conexões de informação são coisas que o aluno não tende a fazer na escola. Né? E aí chega no vestibular, por que ele toma bomba? Porque o vestibular exige isso do aluno. Tá? Então, que fique bem importante e bem claro isso para vocês. Tem que ler a parada da reportagem, né? Mas vocês também têm, né, que estar fundamentados no conceito, ler livro, né? O material didático que vocês têm, aquele livro do primeiro ano, ele é interessante, ele está direitinho, tá? Então, é importante vocês darem uma lida também nos conceitos. Vamos aqui. Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um refresh. Beleza? Continuando aqui. Então, vamos falar bem rapidinho sobre a atmosfera da Terra. Né? Eu falo bem rapidinho porque eu já discuti um pouquinho. Tá? Ou seja, a atmosfera da Terra é essa camada gasosa que envolve o planeta. Tá? Essa atmosfera é bem fininha, se comparado à proporção do planeta. Tá? E ela chega a ter 500, 600 quilômetros de espessura. Tá? Para facilitar o estudo da atmosfera, os cientistas subdividem a atmosfera de acordo com algumas características da atmosfera. Né? Então, você tem aqui, basicamente, a forma mais clássica de divisão da atmosfera. Né? Então, você divide a atmosfera em troposfera, que é essa camada inicial, próxima ao planeta, né? Basicamente, né, até 10 quilômetros de altura, mais ou menos, ou seja, da superfície a 10 quilômetros de altura é a camada que a gente chama de troposfera. Tá? Depois você tem a estratosfera, que é essa camada que vai até mais ou menos 50 quilômetros, e aí por diante, mesosfera, e aí é importante meso, por quê? Meso é meio, né? Então, pense, você tem duas estruturas aqui embaixo, né? Duas camadas aqui embaixo, troposfera e estratosfera, você tem a camada do meio, ou seja, mesosfera, né? E aí depois você tem as duas camadas externas, né? A termosfera e a exosfera. É interessante que em alguns livros, talvez vocês vejam, ao invés de termosfera, vocês leiam ionosfera. Né? Então, tem essa pequena modificação, porque só botar um monte de nome complicado não é o suficiente. Eles também têm que mudar esses nomes de tempos em tempos, para confundir a cabeça das pessoas. Tá? Então, de vez em quando, vocês vão encontrar em alguns livros, ao invés de escrito termosfera, vocês vão encontrar ionosfera. Né? Eu prefiro o nome ionosfera. Né? Por quê? Porque está tratando de uma característica dessa camada, né? Que é a alta presença de íons. Né? E aí vocês já devem ter tido isso lá no aulão de química. Né? O que são íons? Alguém pode me responder o que são íons? Um de cada vez, calma.
O que são íons? Alguém ainda está vivo? Uma molécula que perdeu ou ganhou elétron? Exatamente, Maria, né? Ou seja, é uma molécula ou um átomo, na verdade, né? Eletricamente carregado, né? Ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, aí você tem, né, quando positivo você chama de cátion, né? Cátion cachaça, e quando quando é negativo é ânion, né? Se eu não me engano. Não sou um cara muito das químicas, mas creio que seja isso. Então, o que acontece é que nessa camada da atmosfera você tem uma forte presença de íons, porque átomos da atmosfera que chegaram a essa camada e acabaram sendo bombardeados por radiação astronômica, radiação cósmica, né? Então, raios que vêm tanto do Sol quanto de outras estrelas, elas acabam bombardeando esses átomos e muitos desses átomos acabam perdendo elétrons ou ganhando elétrons e eles acabam se tornando átomos eletricamente carregados, tá? Daí o nome ionosfera. O termo termosfera, tá? Ela retrata uma outra característica dessa camada, que seria o quê? Seria uma questão que essa camada ela tem temperaturas mais elevadas do que até as camadas inferiores. Tá? Então, a temperatura da atmosfera tende a ir caindo com a altura. Tá? E por que cai? Cai porque a densidade dos átomos vão diminuindo. E aí a temperatura, não tem tanta coisa para ser aquecida. Né? E aí, basicamente, a temperatura vai caindo à medida que você vai subindo. Mas aí, de repente, não mais do que de repente, quando você chega na termosfera, né, na ionosfera, né, esses átomos carregados e agitados eletricamente pelos raios cósmicos acabam se tornando mais quentes. E aí, consequentemente, você tem um aumento abrupto da temperatura naquela camada ali. Tá? E aí, depois você passa por essa camada, você chega finalmente à exosfera. A exosfera é quase o espaço sideral. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Estação Internacional, né, a Estação Espacial Internacional, ela orbita ali entre 400, 450 quilômetros acima da Terra. Né? E é legal, porque quem tiver interesse, tá, tem um aplicativo bem legal no Play Store, né, que ele vai indicando. Se você colocar lá Estação Espacial Internacional, você vai ver aplicativos que indicam quando é que a estação é visível na sua cidade. Né? Então, geralmente é no finalzinho da tarde, no início da manhã, né? Ou seja, no início do dia, quando a estação está já escuro, mas a estação está tão alta que a luz do sol ainda bate nela. Então, você consegue ver, né, da onde você está, a estação passando. Né? Eu tenho esse aplicativo aqui no meu celular e de tempos em tempos eu dou uma olhada na estação passando aqui em cima da minha cabeça aqui. Tá? Então, tipo assim, a mesma coisa acontece com os satélites. Toda vez, não sei se vocês já viram, no final da tarde, né, lá no iniciozinho da noite, você vê tipo uma estrelinha passando no céu, né, tipo assim, de forma constante, e aí depois ela some. Isso que você acabou de ver foi um satélite. Né? Então, a exosfera é tão rarefeita, tem tão pouca atmosfera, que é quase espaço exterior. E a estação espacial, assim como a maioria dos satélites, eles orbitam dentro ainda da nossa própria atmosfera. Tá? Então, termosfera e exosfera, eu falei aqui. Tá? A mesosfera e a estratosfera, elas têm duas coisas muito importantes. Entre essas duas camadas que você tem o que a gente chama de camada de ozônio. Tá? E o ozônio, o ozônio é basicamente O3. O3. Tá? Ao contrário do oxigênio molecular, o O2, que a gente tem presente na nossa atmosfera, né, principalmente aqui na troposfera, o O3 ele é uma ligação instável. Então, ele tende a se desfazer rapidamente. Mas, graças, né, ao oxigênio que acaba subindo para camadas
superiores da atmosfera, né, os raios cósmicos, principalmente raios ultravioletas, acabam batendo nesse oxigênio e excitando eletricamente esse oxigênio, a ponto dele acabar gerando e se ligando a um outro oxigênio e formando o ozônio. Basicamente, a camada de ozônio é uma camada protetora da nossa atmosfera contra raios ultravioletas, né? Raios que são, né, o nosso Sol emite várias radiações, né? Entre elas a luz visível, tá? Agora, uma radiação que a gente não enxerga, mas que é muito letal, são os raios ultravioletas. É um tipo de radiação que ela tem uma baixa capacidade de penetração, LESPA, né? Ou seja, ela não consegue, por exemplo, transpor o nosso corpo. Tá? Agora, ela tem uma alta capacidade de alterar, tá, geneticamente as células do nosso corpo. Tá? Por quê? Porque o nosso DNA, isso aí vocês já devem ter estudado um pouquinho lá na biologia, o nosso DNA ele é formado por uma fita dupla, né? Uma dupla hélice, né? E os nucleotídeos, citosina, guanina, adenina, timina, né? Esses carinhas, né? Eles são interligados por um tipo de ligação química que a gente chama de pontes de hidrogênio. Tá? Essas pontes de hidrogênio são muito suscetíveis aos raios ultravioletas. Então, os raios ultravioletas podem vir aqui quebrar essas ligações, né, e provocar o que a gente chama de mutações genéticas. E, ao contrário do que os gibis nos dizem, e ao contrário que a Marvel, a DC fala pra gente, toda vez que você tem mutação genética, dá merda, tá? A mutação genética, ela só tem alguma coisa de legal, assim, quando ela está relacionada a células de gametas, a células que vão produzir novos seres. Quando a mutação acontece em um indivíduo adulto, tá? Geralmente o que você tem, ao invés de raios pelos olhos ou supercura, né? O que você vai ter geralmente é câncer, né? Então, o ozônio, ele é uma camada protetora, né, contra os raios ultravioletas que impedem, por exemplo, que os seres humanos tenham câncer, por exemplo, câncer de pele. Tá? Agora, é sempre importante, e isso de vez em quando é cobrado no vestibular também, lembrar de que quando eu falo, o ozônio é uma camada protetora, e qual é o benefício do ozônio? Faz com que eu não tenha câncer de pele. Não, isso é uma das coisas para o ser humano. Agora, para a Terra como um todo, o ozônio ele é muito importante porque ele evita também a morte de várias criaturas na superfície do planeta, principalmente, né, o que a gente chama de fitoplânctons, né, ou as criaturas que vivem ali nas camadas superficiais dos oceanos, produzindo oxigênio. Tá? Então, se não houvesse ozônio, se não houvesse uma camada de ozônio na Terra, muito provavelmente não haveria vida na superfície da Terra. Tá? E esse, aliás, é um dos motivos de que a vida surgiu na Terra nos oceanos. E a vida surgiu nos oceanos, entre outras coisas, porque os oceanos formavam uma camada protetora contra os raios ultravioletas. Depois que as criaturas dos oceanos começaram a produzir oxigênio suficiente para inundar a atmosfera, e esse oxigênio foi convertido para o ozônio, é de que a vida conseguiu ir para a superfície. Tá? Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram entender como que as coisas se conectam? Tá? Qual é o nome do aplicativo que a Ana Beatriz está falando? Olha só, ISS Detect, uma coisa assim. Mas se você procurar no Google, procurar no Play Store, colocar Estação Espacial Internacional, vai aparecer lá os negócios. Depois eu vejo direitinho o nome do aplicativo. Peraí, deixa eu ver. Alguém me chamou, pode falar. Fui eu. Aqui, você sabe mais ou menos qual é a proporção do gás metano na atmosfera? Se tem muito ou pouco, ou se tem... Não, tem, eu sei que tem, mas é muito? Tá, só uma coisa, é ISS Detector mesmo o nome da bagaça, tá? A pergunta da Maria é interessante, porque, na verdade, a gente tem uma proporção muito pequena de gás metano, né? Menos de 1%. Só que o gás metano, né, ou seja, CH4, e ele tem 4 ligações químicas, e a formação, né,
e a conexão com 4 hidrogênios, o metano ele é um gás 4 vezes mais intenso para o efeito estufa do que o gás carbônico, por exemplo. Então, ele é um gás do efeito estufa muito pior do que o gás carbônico. No entanto, o gás metano ele é um gás natural na nossa atmosfera. Toda vez que você tem a decomposição de qualquer coisa viva, animais, plantas e coisa e tal, você tem a emissão desse gás carbônico, tá? Então, tipo assim, e esse gás carbônico, ele também é absorvido, esse metano, ele também é absorvido por processos biológicos normais, tá? Então, assim, dentro do equilíbrio que a Terra encontrou, dentro do equilíbrio que foi, né, estabelecido ao longo de milhões de anos, esse metano, na proporção que ele tem, que ele está, não dá problema nenhum. Ele é até importante. Gente, o efeito estufa, ele é, de certa forma, importante. Por quê? Porque ele mantém a temperatura da Terra constante. Então, se não houvesse um mínimo de efeito estufa, se não houvesse um mínimo de aprisionamento de calor na nossa atmosfera, o que ia acontecer? Durante o dia, você teria temperaturas escaldantes, porque o Sol iria escaldar o planeta. Para vocês terem uma ideia, quando você sai da atmosfera, né? E ali, por exemplo, você está na exosfera, né? E aí você é acertado por raios do Sol, a temperatura que chega para você ali chega a 150 graus. A 150 graus. Né? Então, por exemplo, um astronauta na estação espacial, ele está numa caminhada, né, ali para consertar alguma coisa fora da estação. Né? Ele vai ali, de repente o Sol bate nele. Ali, onde o Sol está batendo, 150 graus positivos. Né? E se parte do corpo dele estiver na sombra, ali na sombra, 250 graus negativos. Essa é a variação de temperatura que você tem num lugar sem atmosfera. Então, basicamente, o que a nossa atmosfera e os nossos oceanos fazem é minimizar a força e o calor do Sol e também aprisionar esse calor, principalmente durante a noite. Porque senão, se não houvesse atmosfera ou não houvesse oceanos, durante o dia nós teremos temperaturas acima de 100 graus e à noite as temperaturas cairiam para abaixo de 150 graus negativos. Né? Então, esse efeito estufa, provocado pelo gás metano, provocado pelo gás carbônico, ele também contribui nessa manutenção da temperatura da Terra. Tá? Então, ele tem um papel importante. Só que qual é o problema? Quando você destrói grandes áreas de floresta, né, para, por exemplo, produzir pasto, todas aquelas árvores, apesar de... e aí é um ponto muito importante. A Amazônia é o grande pulmão da Terra. Não, não é. Por quê? Porque plantas, né, complexas, elas produzem oxigênio, mas elas também consomem oxigênio. Né? Então, elas também fazem respiração. Tá? Então, as árvores, como um todo, elas não produzem tanto oxigênio assim. Agora, elas são grandes reservatórios de carbono. Toda vez que você desmata, toda vez que você queima uma floresta, você está jogando para a atmosfera metano, você está jogando para a atmosfera gás carbônico, ou seja, carbono que não estava na atmosfera. Tá? Então, consequentemente, você está contribuindo para a alteração da proporção desses elementos, que mesmo que sejam poucos, o gás carbônico também ele está presente na nossa atmosfera em uma proporção menor do que 1% também. Né? 200, 300 partes por milhão na nossa atmosfera. Mas o carbono, tanto o metano quanto o gás carbônico, eles têm essa grande propriedade de armazenar calor. Né? Então, esse é um problema sério. Tá? Eu espero ter respondido essa pergunta, Maria. Tá? Ou seja, o gás metano está numa proporção muito pequena, menos de 1%, mas ele também é um gás do efeito estufa. Tá? E para fechar aqui essa questão da atmosfera, tá? A estratosfera e a troposfera, aí no caso eu já falei aqui a estratosfera e... Eita, falta aqui. A estratosfera, tá? E a mesosfera
possuem a camada de ozônio, tá? E aí, gente, assim, uma coisa muito importante. Tem gente que confunde aquecimento global, efeito estufa, com buraco da camada de ozônio. São dois fenômenos distintos. Isso é importante. São duas coisas diferentes, tá? Agora, elas têm semelhanças. Primeira semelhança. As duas são fenômenos que ocorrem na atmosfera. Essa é a semelhança. 1. Semelhança 2. Os dois problemas estão sendo provocados, ao que tudo indica, pelo ser humano. Tá? Então, o que é o buraco da camada de ozônio? Como eu acabei de falar para vocês, o ozônio é uma camada que protege a Terra dos raios que são muito nocivos, os raios ultravioletas. Tá? E qual é o problema? Eu falei para vocês, o ozônio é uma molécula instável. Qualquer peteleco nela, ela se desfaz para uma forma mais estável, como o O2. Né? Então, o ser humano produz e produziu durante muito tempo gases, né? Um conjunto de gases que a gente chama de CF6, clorofluorcarbonos, né? Uma categoria inteira de gases sintéticos que nós produzíamos, né? E utilizávamos em várias áreas, como, por exemplo, em aerosóis. Né? Toda vez que você vai ali e espirra um desodorante, sabe, esse desodorante aerosol, ou um SBP, que vai matar lá um inseto, né? Como que você aperta aquele botãozinho e o bicho sai varado, né, para longe? É porque, basicamente, você tem um conteúdo, né, no caso, o veneno ali do SBP, ou o perfume no aerosol, e você injeta ali dentro também um gás, né, e comprime esse gás ali. Então, você fica com uma questão pressurizada. Toda vez que você aperta aquela válvula, e o nome é válvula mesmo, ela abre. E aí, né, aquele gás, junto com o conteúdo, tende a escapar. Tá? E, geralmente, que gás eles usam? Tem que ser um gás inerte, um gás que não vai interagir com o produto e nem com o usuário. Né? Então, eles colocam um gás, né, e aí, né, durante vários anos, eram gases do CFC, né, CF6. Outro uso muito comum dos CF6 eram dentro de geladeiras, né? Ou seja, tem um gás ali dentro, e como que uma geladeira funciona? Basicamente, você tem um compressor, esse compressor espreme o gás atrás da geladeira, né? Por isso que aquele gás fica quente atrás da geladeira, e depois, quando o interior da geladeira fica, né, quente, ele solta esse gás dentro da geladeira. E nesse processo de expansão do gás, é um processo físico, né? Toda vez que um gás se expande, a temperatura dele cai, né? Então, o CFC também era um gás usado nesse tipo de aplicação. Tá? E qual é o problema do CFC? Quando ele escapa para a atmosfera, ele, muito leve, tendia a ir até as camadas superiores da nossa atmosfera. Tá? E, ao entrar em contato com o ozônio, o CF6 destruía, ele capturava oxigênios, né, dos ozônios. Uma única molécula de CFC era capaz de destruir mais de 1.000 moléculas de ozônio. Então, nos anos 80, final dos anos 80, veja os cientistas, eles perceberam isso. Perceberam que em algumas regiões da Terra, principalmente nos polos, né, essa camada, que tem uma espessura em média de 40 quilômetros na nossa atmosfera, a camada de ozônio, né, ela estava rarefeita em alguns lugares, principalmente nos polos. Por que nos polos? Graças à rotação da Terra e o regime de ventos no planeta, né, boa parte desses CF6, que não eram diluídos, que não se desfaziam com o tempo, são gases sintéticos, eles se acumulavam nos polos, destruindo a camada de ozônio lá. Então, os cientistas logo perceberam, olha só, deu ruim, gente, deu ruim aqui. Se a gente continuar emitindo CF6, nós vamos reduzir a camada de ozônio, e isso é urgente. Sem camada de ozônio, não tem vida na Terra. Né? Então, ao longo dos anos 90, houve uma grande campanha mundial, né, em acordos internacionais em que vários países e indústrias se comprometeram
a fazer essa substituição dos CF6 por outros gases que não eram, né, nocivos à camada de ozônio. Tá? Hoje, a maioria dos ar-condicionados, geladeiras, aerosóis como um todo, não usam mais CF6. Tá? E os mais recentes análises já mostraram que ao cessar, ao levar quase a zero o uso de CF6, em poucos anos, a camada de ozônio já está se recuperando. Então, esse é um problema que é interessante, porque pode ser um exemplo para a questão do aquecimento global. Tá? Ou seja, um problema foi detectado, ele tinha uma certa urgência, tá? Países do mundo todo se juntaram, se reuniram e fizeram um acordo internacional para diminuir o uso do CF6, né? E com a diminuição do CF6, nós já estamos observando a camada de ozônio se recuperando. Então, esse é um ponto muito positivo, porque mostra que é possível fazer alterações em escala global. Tá? Então, até para a questão do aquecimento global, isso pode ser um exemplo. Por que para a questão do aquecimento global é um pouco mais complicado? Porque uma coisa é você mudar um segmento e um tipo de gás, né, que era produzido por uma meia dúzia de empresas, e a maioria dessas empresas também produziam os outros gases que substituiriam o CF6. Isso é uma coisa. Para de produzir isso e produz aquilo. É uma coisa bem mais simples. Outra coisa é você mudar toda a matriz energética do planeta, principalmente quando você pensa que o petróleo e o carvão são fontes muito mais baratas de produção de energia do que qualquer outra fonte, né? E que, basicamente, a economia do planeta inteira está pautada na geração de energia via combustíveis fósseis. Então, existe um ponto aí que é muito importante. A questão do meio ambiente e a questão do aquecimento global está afetando diretamente o órgão mais sensível do corpo humano, que é, qual o órgão sensível? Mais sensível? O bolso. O bolso das pessoas e das economias do mundo, quem vai pagar pela mudança da matriz energética, né? Essa é a grande treta hoje relacionada ao aquecimento global. Tá, gente? Conseguiram entender? Entenderam a diferença do que é a camada de ozônio? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui. Tá? O pessoal aqui está orgulhoso da resposta da Duda, né? Também fiquei bastante orgulhoso, tá? Respondendo sobre a questão lá dos átomos. A Ana Beatriz fala assim, qual é o nome do aplicativo? O pai curte essas coisas, né? Então, é ISS Detector, tá? Coloca lá, é bem legal. Hector da Cunha, eu ainda tenho chance de virar super choque, mas seria possível induzir essa radiação nos gametas? Então, olha só, o Hector, existem outras formas de você manipular a genética, tá? Sem utilizar radiação, tá? E apesar da engenharia genética receber esse nome, engenharia genética, parece uma coisa exata, coisa bonita, não é. Toda vez que você mexe no DNA, muito na tentativa e erro, tá? E existem também questões legais e éticas que impedem que a gente esteja alterando geneticamente os gametas, tá? Para isso, inclusive, para as questões éticas e coisa e tal, eu recomendo um filme muito legal, dos anos 90, que é Gattaca. Gattaca. Esse filme é bem legal, que ele discute um pouco sobre os riscos de você criar toda uma geração de pessoas melhoradas geneticamente, né? Se a gente tivesse poder, e a gente meio que já tem hoje em dia, e a gente começar a alterar geneticamente as próximas gerações, porque aí também é muito importante, eu não tenho como alterar o meu DNA, mas eu poderia alterar o DNA das próximas gerações. Isso poderia criar uma segregação, uma exclusão biológica, que seria ainda pior do que a exclusão social que nós já temos hoje em dia, tá? Então, vamos tentar deixar as coisas como estão, com os problemas que a gente já tem, né? E não criar outros. Esse filme é bem legal, Gattaca, tá? E o próprio nome é legal, né? Porque Gattaca é basicamente uma alusão às letras dos nucleotídeos, né? Guanina, adenina, timina, citosina, tá? Então, vocês assistam esse filme, é bem legal, tá? O pessoal que fala que queria ter 1% de inteligência do zero, não sei não se eles queriam não, tá? Eu engano direitinho, tá? O pessoal está aqui dizendo que está tranquilo por enquanto, tá?
Eu sim, obrigado, professor. Depois de uma aula acabar, quando puder, você pode mandar o link da aula gravada nos grupos do Zap, colocando o link. Tá, olha só, eu estou gravando a aula e eu vou depois deixar lá no YouTube, né, no meu canal, né, do YouTube, né, sou praticamente um youtuber, tá? E aí eu vou passar para vocês o link lá nos grupos do WhatsApp, tá? Para o pessoal poder assistir de novo. Olha só, a gente está dando aqui 10h30, tá? Eu acho que a gente já adiantou bastante o nosso conteúdo, tá? E o que eu quero, eu acabei, né, falando sobre problemas climáticos também, mas, assim, eu só vou fechar esse assunto sobre a atmosfera, aí a gente encerra a aula hoje, tá? Também para não ficar sobrecarregado, e a gente marca uma parte 2 de climatologia, tá? Por isso que eu coloquei climatologia primeiro, porque imagina só, se eu coloco climatologia lá na 3ª semana, a gente não ia conseguir encerrar esse assunto. E como o pessoal passou para mim aí, né, é o assunto que mais cai. Então, é interessante a gente destrinchar com mais cuidado essa parte do conteúdo, tá? Então, qualquer coisa, semana que vem, a gente mantém climatologia, parte 2, tá? Para encerrar esse assunto, tudo bem? E aí a gente tenta organizar alguma outra forma de aulão para a gente conseguir incluir os outros 2 conteúdos, tá? Porque eu também acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre tectonismo e falar também sobre a parte de mapas também, tá? Pessoal, então, só para encerrar hoje, a estratosfera e a mesosfera ficam ali com a camada de ozônio, e a troposfera, gente. Aí a gente chega à camada da atmosfera que nós temos contato, que é basicamente, né, a superfície da Terra até 10 quilômetros acima. E é interessante, porque a atmosfera, apesar de ter até 600 quilômetros de altura, é importante lembrar que 95%, gente, 95% dos gases da atmosfera se concentram nos primeiros 5 quilômetros, né, da superfície. Por quê? Porque a atmosfera ela está presa à Terra pela força da gravidade. Então, é mais do que natural que boa parte, né, da sua composição esteja mais próximo à superfície. Tá? Mas como um gás, ela acaba se desprendendo para além desses 5 quilômetros. Tá? Então, as outras camadas são muito rarefeitas. Praticamente não tem gases. Tá? Então, é por isso, por exemplo, que quando uma pessoa viaja de avião, se alguém que já viajou de avião, percebe que o avião é hermeticamente fechado. Né? Ele é uma cápsula pressurizada, inclusive. Tá? Por quê? Porque aí também tem a questão da pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É basicamente todo o peso desse gás sobre sua cabeça. Nós temos o nosso corpo adaptado à pressão, ao que a gente chama de 1 atm, ou seja, uma atmosfera. E é a pressão da atmosfera no nível do mar. À medida que você vai subindo, essa pressão vai caindo porque você tem menos gases para te apertar. Né? Então, aonde os aviões voam, mais ou menos 10 quilômetros de altura, a pressão atmosférica é tão baixa que você não teria capacidade de respirar. Né? Então, os aviões são hermeticamente fechados e pressurizados para que você possa respirar lá dentro. Tá? Além do mais, também se controla a temperatura dentro do avião, porque do lado de fora a temperatura é de 40 graus negativo. Né? Então, você pode estar num avião, dentro do avião, tá, beleza, dá uma dorzinha de cabeça quando a pessoa viaja de avião, uma pressão no ouvido, por quê? Porque eles não pressurizam o avião a 1 atm, como se você estivesse no nível do mar. Eles a pressurizam um pouco abaixo de 1 atm, equivalente a você estar a 2.700 metros de altura. Por que eles fazem isso? Para gerar um estresse menor na fuselagem do avião. Porque se você pressuriza a 1 atm, aquele gás ali dentro do avião vai querer escapar de qualquer jeito. Isso geraria uma pressão desnecessária na fuselagem. Né? Então, o que acontece? Para evitar a fadiga no material, eles pressurizam um pouquinho mais baixo do que 1 atm. Né? Para algumas pessoas mais sensíveis, isso dá uma dorzinha de cabeça, dá uma pressão no ouvido. Né? E é por isso também que, mesmo
0,7 atm, né? Mesmo assim, aquele gás quer sair de qualquer jeito. Então, é por isso que você não pode abrir uma janelinha. Vou abrir a janelinha aqui para dar uma respirada no ar, ou abrir a porta, porque iria tudo tentar sair de uma única vez, né? Outro caô absurdo que a gente vê são em filmes, geralmente, né? O pessoal trocando tiro nos filmes, dentro de avião, né? Isso é totalmente absurdo, porque se uma única bala atravessasse, né, a fuselagem, todo o ar escaparia, né, naquele buraquinho, você ia abrir um buraco enorme no avião, né, e um monte de coisa ali de dentro do avião seria sugado para o lado de fora, né? Na verdade, não seria sugado, seria cuspido para o lado de fora, né, por causa dessa diferença de pressão. Tá? Então, quase toda a pressão, quase todos os gases estão no nível, né, do mar. Né? Aí a galera dizendo, mas por que diabos, então, se voa a 10 quilômetros? Porque não voa mais baixinho, gente. Né? Mas para que essa ignorância toda? Porque, basicamente, todos os fenômenos climáticos, todos, chuva, ventos intensos, né, nuvens, todos eles ocorrem na troposfera, ou seja, nos primeiros 10 quilômetros da atmosfera. Né? Então, quando um avião voa para acima da troposfera, ele está fugindo dessas turbulências todas atmosféricas. Além do mais, como o ar é mais rarefeito lá em cima, né, isso gera menos atrito, consequentemente, gasta-se menos combustível. E o avião já gasta combustível a rodo. Tá? Uma viagem, né, dos Estados Unidos, de Nova York para a França, né, o único avião, o único Boeing 747, ele gasta o equivalente a 10 mil carros, né, de gasolina. Tá? Então, assim, não gasolina, né, diesel de aviação, mas gasta coisa pra caramba. Inclusive, um dos maiores responsáveis hoje pelo aquecimento global, pela emissão de gases poluentes, é a indústria aérea. Tá? Então, você viajar acima da troposfera faz com que você economize bastante combustível. Tá? E sem falar com que você faz com que o voo seja mais tranquilo, evitando turbulências e coisa e tal. Tá? Outro fenômeno que geralmente está muito associado, a gente vê muito, né, e às vezes quando cai no vestibular também, são esse fenômeno que acontece quando você vai para regiões mais altas, né, principalmente a falta de ar. Quem acompanha aí futebol, quem vê o negócio de Libertadores, né, que os times vão jogar 2.000, 3.000 metros, vê e sabe muito bem isso. Né? Como são áreas mais elevadas e a densidade do ar é muito menor, por uma pessoa que vive no nível do mar, isso é sufocante, principalmente para um atleta que vai, né, precisar de mais oxigênio. Né? Então, o que acontece? É comum a gente ver, né, o rendimento físico cair significativamente quando atletas do nível do mar vão para o nível superior, né, e acabam tendo que lidar lá com aqueles times mequetrefe, mas os caras estão correndo, estão voando igual uma bala, né, e os caras estão lá andando igual uns retardados, né? Por quê? Porque está faltando oxigênio nesses caras. Mas a galera que está lá, os times da casa, por que eles correm tanto? Porque o corpo se adapta. Né? Depois de algumas semanas, você produz mais hemácias, consequentemente mais hemoglobina, e o seu corpo consegue aproveitar mais daquele oxigênio rarefeito. Tá? Então, as pessoas que vivem em regiões mais altas, né, tendem a ter uma oxigenação ali no sangue mais adaptada àquela região. Tá? Tanto que alguns maratonistas, principalmente quenianos, eles tendem a treinar a 3.000 metros de altura, né? O que seria um tipo de doping, mas é um doping legal, né? Ou seja, é o lugar onde que eles vivem, onde que eles treinam, né? Eles acabam tendo mais oxigênio, né? Mais hemácias, e eles podem fazer essas corridas de fundo mais tranquilos. Né? O que é errado e o que é proibido, por exemplo, que alguns atletas fazem, né, e vai lembrar que no mundo da competição de alto nível, basicamente atletas tentando se dopar e, né, as organizações tentando encontrar esses dopings, né? É basicamente uma briga de gato e rato. Então, uma forma de doping muito comum entre alguns atletas é os caras tirarem o sangue deles, né? Tiram, armazenam o sangue, e aí volta a treinar, não sei o quê, aí você, com os dias, o seu corpo vai produzindo sangue, vai repondo aquilo que você retirou, né? E aí vai chegando perto da competição, que o que os caras fazem? Pegam aquele sangue que está armazenado e vai lá e injeta nele de volta, né? Para dar um aumento ali na carga de hemoglobina. Né?
Bem, se funciona, se o efeito é real, não sei, né? Mas agora deve funcionar porque os caras fazem, né? Agora, com certeza, também não é nada saudável. Tá? Sempre lembrando que atletas de alto nível, eles são qualquer coisa menos pessoas saudáveis, tá? Bem, gente, então acho que basicamente é isso, tá? Troposfera retém basicamente boa parte dos gases, tá? E aí, aqui tem na imagem, basicamente, a composição da atmosfera, tá? Ou seja, boa parte da atmosfera é formada por hidrogênio, que é um gás inerte, né? Ou seja, nitrogênio, tá? Que é um gás inerte. O que isso significa? Que, basicamente, quando você inspira nitrogênio, esse nitrogênio que entra nos seus pulmões vai fazer porra nenhuma dentro dos seus pulmões e vai sair da mesma forma que entrou, né? Então, não tem nenhum tipo de função para o ser humano, tá? Agora, é importante lembrar que a gente precisa muito de nitrogênio, tá? Principalmente para várias reações celulares, mas a gente não absorve nitrogênio pela respiração, a gente absorve nitrogênio pelo alimento, por comida, né? Por quê? Porque só uma pequena categoria de bactérias, as bactérias nitrogizantes, um nome complicado desse, são bactérias que absorvem nitrogênio, né? E geralmente são bactérias associadas a raízes, elas trabalham em simbiose, né, com as raízes das plantas, e essas bactérias acabam transferindo, as plantas absorvem esse nitrogênio e entra na cadeia alimentar, e a gente consegue absorver o nitrogênio pela cadeia alimentar, tá? Agora, a nível de ar, né, ou seja, de respiração, o nitrogênio é um gás inerte para a gente, tá? Mas ele é o mais abundante na nossa atmosfera, chega aí a 68%, a 70%, tá? Você tem o oxigênio, que é o gás importante para a gente, ele varia ali mais ou menos na casa dos 20%, tá? E você tem 1,5% de outros gases. Aí inclui, né, os gases nobres, inclui vapor de água, inclui metano, inclui gás carbônico, né? Ou seja, todos esses gases que têm, entre outras coisas, esse papel importante de retenção de calor. Tá, gente? Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, tá? Simbiose, o pessoal lembra aqui do Venom, né? Então, é legal desses filmes porque você aprende biologia com eles. Não aprende não, mas pelo menos alguns termos já se aprende. Só consigo lembrar do Guerreiro com isso, doping, cara, né? Se você está falando do Guerreiro, o doping do Guerreiro ele foi por outra coisa, foi um negócio de cocaína, né? Mas, assim, pelo que eu entendo, lá da situação do Guerreiro, o jogador Guerreiro, né, parece que foi uma contaminação cruzada. Ou seja, lá naquelas regiões da Cordilheira dos Andes, é muito comum você plantar coca, folha de coca, e usar a folha de coca para chás e coisa e tal. Eu tenho colegas que já foram em Machu Picchu, por exemplo, eles dizem que durante a subida você mastiga folha de coca. Né? E, tipo assim, não é uma droga, mas, assim, se detecta no sangue como se fosse, né? Ou seja, acaba dando no antidoping o problema lá como se ele tivesse usado cocaína, né? Então, tipo assim, esse foi o problema do Guerreiro, é outro, né? Mas o doping ali, nos atletas, sempre acontece, sempre rola, tá? Pode ficar tranquilo que isso rola demais. Pessoal, então, encerro aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A dificuldade em movimentos musculares, né? Aí o Hector até faz uma pergunta sobre a questão das regiões mais frias, como que as pessoas se adaptam. Eu li um artigo esses dias, numa reportagem, na verdade, né, dizendo que os cientistas estão encontrando alguns genes que indicam que pessoas conseguem ser mais tolerantes a frio do que outras, então também poderia ser uma questão genética, tá? E aí, é claro que pessoas de regiões mais frias devem tender a ter mais esses genes que suportam, que geram um suporte maior ao frio, né, do que pessoas que vivem em regiões tropicais. É fato, né? A gente aqui que vive em regiões tropicais, assim, talvez os brasileiros não entendam o como nós somos beneficiados pela natureza, porque a gente vive em um clima extremamente ameno, né? Ou seja, aqui faz um calor, tá? Faz um calor arrumado,
tá? Mas também não é esse calor descomunal que você tem, por exemplo, nas regiões equatoriais, ou então, né, no deserto do Saara, e nós temos ainda a praia, né? Mas o frio aqui também é bem ameno, é bem tranquilinho, 16, 17 graus, principalmente para a galera que está aqui nessa latitude mediana aqui, né, do Sudeste. A gente está numa região muito, muito beneficiada, tá? Tem uma galera aí que sofre bem com a temperatura, tá? Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, já são 10h40, então passou rapidinho aqui, né? A gente já está aqui quase 1h e 50 minutos. Agradeço a paciência de vocês. Semana que vem, então, eu vou combinar com vocês nesse mesmo horário, né? Já ficou bem estabelecido que o melhor horário para a gente são 9 horas mesmo, né? Então, 9 horas, semana que vem, nós estamos aqui juntos para discutir a segunda parte dessa aula de clima, tá? Valeu, gente. Até semana que vem, tá? Beleza? Conto com vocês, hein? Bons estudos. Vou interromper aqui agora a gravação.